Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou que a sua vida seria infinitamente melhor se você perdesse 5 quilos? E quantas vezes você comeu um pedaço de bolo, se sentiu super culpada e prometeu que na segunda-feira começa uma nova dieta? Se você vive presa nesse ciclo, eu preciso te contar que o problema não é a sua falta de força de vontade. Você está presa na cultura da dieta. Mas o que é a cultura da dieta? Não é só fazer uma dieta pontual, uma vez só e nunca mais. É um sistema de crenças que cultua a magreza e associa essa magreza à beleza, sucesso e virtude moral. Nessa cultura, se você é magra, você é vista como disciplinada e bem-sucedida. E se você não está nesse padrão de magreza, você é vista como desleixada e sem foco. A cultura da dieta transformou o ato mais natural do ser humano, que é se alimentar, em um verdadeiro campo de batalhas matemático. É contar calorias, cortar carboidratos, jejum de não sei quantas horas. A comida virou um monstro e o seu corpo o seu maior inimigo. Para a gente entender melhor a cultura da dieta, nós precisamos entender os seus 4 pilares principais. O primeiro é a idolatração da magreza. Promove a ideia de que os corpos magros são mais saudáveis, mais bonitos e bem-sucedidos, enquanto estigmatiza corpos gordos ou maiores. O segundo pilar é o hiperfoco no peso corporal, que reduz o corpo a apenas o peso da balança ou ao IMC, que é o índice de massa corporal, ignorando a complexidade da saúde do corpo. O terceiro pilar, que eu já falei aqui no canal em muitos outros vídeos, é a demonização dos alimentos, que classifica os alimentos em proibidos, permitidos, em bons ou ruins, transformando as escolhas alimentares em julgamentos morais. E o último pilar é o estilo de vida opressivo, que incentiva a restrição de calorias e enxerga o exercício físico como uma punição, sendo uma compensação pelas calorias que foram ingeridas, e não enxergando o exercício como um prazer, como um relaxamento. Eu já falei aqui no canal várias e várias vezes que as dietas não funcionam. Os estudos mostram que a maioria das pessoas que fazem dieta recuperam todo o peso perdido em pouco tempo. As dietas causam alterações no seu gasto de energia e no funcionamento do seu corpo. Elas são responsáveis pelo efeito sanfona, prejudicam o funcionamento do seu intestino. E as dietas causam também muitos episódios de descontrole alimentar, chegando a muitas vezes casos de compulsão alimentar. As dietas também, elas aumentam o desejo de carboidratos pela liberação do hormônio NPY. As dietas aumentam também o hormônio grelina, que causa a fome, e diminuem a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, ao longo prazo, elas vão desregular o seu apetite. Você não vai saber mais quando você está com fome e quando você vai estar saciada. Você não vai mais conseguir ouvir os sinais do seu corpo. A cultura da dieta faz você acreditar que o problema é a sua falta de força de vontade, quando, na verdade, o próprio sistema é desenhado para falhar, já que o corpo humano tenta de todas as formas combater a restrição e a falta de energia. E aí a gente entra num perigo real, que é o emagrecimento a qualquer custo. Hoje em dia,
A busca pela beleza e os padrões de estética alcançaram níveis alarmantes. Não basta você ser saudável, você tem que ser perfeita. As pessoas fazem procedimentos estéticos dolorosos e fazem dietas que acabam com o seu metabolismo. E a verdade é que a dieta ela é desenhada para falhar. Estudos mostram que mais de 90% das pessoas que fazem dieta recuperam todo esse peso perdido em alguns anos. E sabe o que a indústria faz? Faz você pensar que a culpa é sua, que a dieta não funciona porque você não tem força de vontade. Quando, na verdade, se você passar a se aceitar e a se amar, eles não vão ter lucro. E isso ficou ainda pior com as redes sociais. Os padrões de beleza se modificaram muito e o surgimento de novas tendências é de uma forma mais rápida e cotidiana, o que praticamente torna impossível alcançar aquele corpo padrão. Nos dias atuais, um corpo considerado bonito e desejado é aquele corpo musculoso, sem rugas. Isso é exigido ainda mais em corpos femininos. Ao mesmo tempo em que há uma supervalorização dos corpos magros, há uma desvalorização dos corpos gordos. A gordura corporal é relacionada à preguiça, falta de força de vontade, descuido, gula. Embora a perda de o peso corporal seja algo muito complexo e que depende de diversos fatores, ter um corpo magro e musculoso é reduzido a apenas esforço e dedicação, principalmente nas redes sociais. Assim, a diversidade ela fica cada vez mais excluída e ter aquele corpo padrão fica cada vez mais inalcançável, o que nada tem a ver com saúde. E a gente precisa falar também das pessoas que fazem de tudo para emagrecer, que tomam remédio, que ficam horas sem se alimentar, fazem jejum, as dietas malucas, tem gente que come só fruta, e também das canetas. Muitas pessoas usam as canetas emagrecedoras sem acompanhamento médico. E tudo isso acaba sendo um risco para a saúde, que só vai vir a ter os resultados lá na frente. Agora você não vai ver o que você está fazendo para emagrecer, não vai surtir efeito agora, mas os prejuízos vão vir lá na frente quando você estiver mais velho. As pessoas têm aquela ideia de que elas só serão felizes se elas perderem peso, mas elas precisam parar de se comparar e tirar isso da cabeça, reduzir a sua felicidade ao seu corpo. E essa questão da comparação a gente vê principalmente com as influenciadoras. Por exemplo, a Virgínia é a Virgínia. Ela tem a realidade dela, ela tem muitos profissionais à disposição a hora que ela quiser. E isso é algo que a maioria das pessoas não tem. Por isso que a gente não pode ficar se comparando com as influenciadoras, porque a realidade delas é a dela e a nossa é a nossa. Outro ponto que eu quero falar é o corpo perfeito. Se a gente olhar para a história, o padrão de beleza ele muda o tempo todo. Nos anos 90, o padrão de beleza ela era aquela magreza extrema, quase doentia. Nos anos de 2010, virou aquele bumbum grande, aquela cintura bem fina. Hoje já mudou de novo. Hoje é o corpo fit, malhado, de academia, aquela barriga trincada. O padrão de beleza é como se fosse uma linha de chegada que se move cada vez que você está chegando perto. É algo impossível de alcançar porque ele faz tudo para ser inalcançável. Quando você tenta moldar o seu corpo a um padrão de beleza, você deixa de viver. Você deixa de ir à praia porque tem vergonha de pôr biquíni. Você deixa de ir num jantar com amigos porque você tem medo de engordar. Você deixa de tirar foto porque você não se acha bonita. E acaba perdendo momentos especiais.
Você acha que você está mesmo no controle da sua vida? Ou a dieta e a fixação no corpo perfeito que estão controlando os seus passos? Eu não estou dizendo que você não pode querer emagrecer e cuidar da sua vaidade. Cuidar da gente mesma é maravilhoso, mas de onde vem esse desejo? Vem de um lugar de amor e cuidado pela sua saúde? Ou vem do ódio e da raiva pelo que você vê no espelho? É muito comum as pessoas deixarem de se cuidar, de comprar roupas novas, de mudar o cabelo, de fazer coisas que gosta, de realizar sonhos, porque elas acreditam que deveriam estar mais magras para isso. É o tal do quando eu for mais magro, eu vou fazer, eu vou ser. Mas a verdade é que você não precisa perder peso para poder cuidar de você. O processo, na verdade, é o contrário. Se você estiver disposta a tirar o foco da perda de peso e focar em respeitar o seu corpo e cuidar de você mesma, vai ser bem mais fácil você seguir adiante. Se você deseja voltar o seu peso a um peso natural, você precisa parar de tentar controlar o seu corpo, tirar o foco da perda de peso e tratar o seu corpo com respeito. Muitas pessoas acham que aceitar o seu corpo significa que você vai ganhar ainda mais peso. Mas esse conceito de aceitação é errado, porque se aceitar não é jogar a toalha, não é desistir, não é ligar para mais nada. Se aceitar significa se respeitar, cuidar de você mesma e se tratar com dignidade. Se aceitar é o primeiro passo para fazer as pazes com você mesma e aceitar as mudanças positivas que virão na sua vida. Fazer as pazes com o seu corpo e com a comida é um processo longo, mas começa quando a gente para de querer seguir a cultura da dieta. Começa quando você olha para o seu corpo e agradece por ele te manter viva, ao invés de puni-lo. Eu quero muito saber a sua opinião. Você já se pegou presa nessa armadilha da cultura da dieta? Deixa aqui o seu comentário. E antes de terminar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O seu apoio é muito importante e me motiva a continuar nessa jornada por aqui no YouTube. Embora ultimamente eu estou indo meio a trancos e barrancos, mas a gente vai um dia de cada vez. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.